Falando de Saúde, com a doutora Natália Rezende. Eu tenho que falar isso. Eu sei que eu me repito, né? Natália, bom dia. Bom dia. Mas essa é uma repetição gostosa de dizer. Com certeza. Quinta-feira é pré-sexta, pré-véspera de feriado e a gente recebe a Natália aqui para falar de saúde. Aí é bom demais, né? Exatamente. E você inverteu, Eloy. Eu já falei pra você. Primeiro, mais importante é que eu estou aqui. Depois é que vem a sexta. Poxa vida! Mas eu vou aprender. Eu vou aprender. E hoje a Natália não veio sozinha, né, Natália? Hoje que não. legal. Hoje é um dia especial. Veio devidamente acompanhada a nossa convidada de hoje, doutora Elizabeth Crepaldi de Almeida. Bom dia, doutora, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Natália. Bom dia. Agora que a gente já se apresentou, esquece a formalidade, né, Elizabeth? Isso. Já pode chamar de Beth agora, né? Pode, Tudo bem? Pode sim. Deixa eu explicar. A Elizabeth, ela é fonoaudióloga e na terça-feira desta semana, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial do Autismo. Isso. E é um tema extremamente importante, extremamente relevante. Por isso, a gente trouxe a Elizabeth hoje, né, Natália? Justamente para falar sobre esse tema. E tem um monte de perguntas já borbulhando aqui na minha cabeça, viu? Fica tranquila, Elizabeth, eu tenho certeza que você domina todas elas, né? Natália, quer começar você? Fica à vontade. As damas primeiro, né? Por favor, Natália. Então tá bom. Obrigada pela presença. Eu queria perguntar, na sua opinião, de uma forma prática, para explicar para quem está nos ouvindo, o que é o autismo? Então, o autismo é uma alteração do neurodesenvolvimento e ele normalmente não, sempre acontece até 3 anos de idade. E essa alteração no neurodesenvolvimento, acaba dando 2 problemas principais. Um deles é a questão da comunicação social, da interação social e da comunicação como um todo. E o outro são aqueles movimentos repetitivos que a gente entende, que ou faz movimento repetitivo, ou roda, alguma coisa assim, faz esses movimentos repetitivos e gosta de poucas coisas. Eles têm é restrito em relação às preferências deles. São bem específicas, São bem né? específicos, bem restritos. E isso é um pouco complicado, porque às vezes você muda o trajeto que você vai para sua casa, ele está com aquele trajeto na cabeça e aquela restrição em relação a mudou o trajeto, fechou a rua, ele pode entrar num comportamento interferente, num comportamento ruim, chorar, gritar, porque esses comportamentos restritos estão bastante presentes na vida deles. Ficam muito evidentes, né? E tem uma outra coisa, né, doutora? Na verdade, a gente fala de autismo como um todo, mas se diz muito que é do espectro autista, na verdade, né? Uhum. Porque existem diversos níveis, posso dizer dessa forma, de autismo? Isso, na verdade, assim, o autismo, ele depende, o nível depende de alguns fatores. Então, qual é a idade que foi identificado esse problema, o diagnóstico, se essa criança tem comunicação verbal ou não, se essa criança tem muitos sinais e sintomas, movimentos repetitivos, às vezes tem comportamentos interferentes. É um espectro. Cada um é de um jeito. Eles são completamente individualizados, porque nesse espectro tem 3 níveis de suporte, que é o suporte 1, o suporte 2 e o suporte 3. O suporte 3 é aquele que a pessoa é mais dependente, não faz praticamente a nada, maioria né? das coisas ele não faz de forma autônoma. O suporte, e normalmente são pessoas não verbais vocais, né? Elas não falam. Elas não se expressam, Elas usam né? a comunicação alternativa por meio de figuras, que é importante também qualquer tipo de comunicação. A criança suporte 2, normalmente ela fala, mas ela também tem uma autonomia restrita. E a criança suporte 1, ela tem uma comunicação verbal boa, normalmente, e normalmente tem uma autonomia também muito boa. Mas é uma criança que sofre muito, não é porque suporte 1 que não tem um indicador de sofrimento muito importante. Porque eles são diferentes, sim. E eles são vistos como diferentes, e a inclusão para eles é muito complicada por conta da questão do foco. E eu acho que a parte mais crítica, né, Natália, eles são vistos de forma diferente, né? Eu acho que essa é a parte mais complicada, porque cada ser humano é único, cada um tem seu jeitinho, né? E aí cria-se aquela coisa do, porque ele é diferente.
e quem não é diferente. Sim, Ok, a gente quer ser diferente, exatamente. né? Eu acho que esse ponto, graças a Deus, a gente evoluiu muito nesse sentido. Hoje a gente tem uma inclusão muito mais presente, não só para pessoas com autismo, mas para uma série de outras situações que são bem específicas, mas eu acho que a gente tem que evoluir muito ainda, né, Natália? Com certeza. Eu acho que é importante, né, a gente procurar, e essa ia ser a minha próxima pergunta. Quando, doutora, que a gente tem que suspeitar e procurar um profissional? Acho que isso aqui no meu filho, então até 3 anos em geral, né? Então eu tenho mais de uma pergunta, mas a primeira é: quanto mais cedo a gente desenvolve, trabalha, faz terapias com essa criança, isso pode mudar o comportamento e toda essa questão da interação social para o futuro? Sim, é mais ou menos assim. Quanto mais cedo, melhor. Eu acredito que todas as mães saibam que os seus filhos são autistas logo que nasce, ou um pouco depois. Porque uma das dificuldades muito grandes do autismo é o contato visual. Então, quando você amamenta a criança, mesmo que seja por mamadeira ou amamenta no peito, a criança ela faz, o primeiro sistema de comunicação é esse contato visual que ela faz com a mãe. E a gente percebe, os pais relatam, o meu filho não olhava para mim, ele olhava para outro lado, ele olhava para cima, ou ele era muito disperso, né? Porque a amamentação é o ponto do vínculo mãe-criança, né? Mãe recém-nascido. E isso acaba não acontecendo. Os pais percebem, a mãe percebe, mas no primeiro momento é sempre assim, eu estou procurando pelo em ovo, né? Para a gente poder conseguir caminhar. É importantíssima a pergunta da Natália, porque quanto mais cedo, melhor. Hoje a gente tem visto crianças sendo diagnosticadas que não têm um diagnóstico, assim, um exame preciso, né? Então, é um diagnóstico por meio de testes, de observação clínica, uma anamnese bem feita, etc. Então, a gente tem visto crianças com 1 ano e meio já sendo diagnosticadas, crianças com 2 anos sendo diagnosticadas. E isso é super importante, porque se uma criança tem suporte 3, por exemplo, ela é completamente dependente, uma criança de 2 anos é completamente dependente, mas se ela tinha um histórico para virar uma criança suporte 3, ela com o desenvolvimento, com a estimulação, com o trabalho correto, orientando família, orientando escola, orientando todos que estão envolvidos com essa criança, a chance dela mudar de nível de suporte existe. Ela pode sair de um suporte 3 e passar para um suporte 2. Tem crianças de suporte 2 que são suporte 1 hoje. Olha Isso só. tudo pelo desenvolvimento, pelo trabalho. E normalmente é um trabalho intensivo, viu? É todo dia, toda De hora, várias né? terapias da família, né? Isso. Isso é interessante mesmo, porque até você está comentando, essa é a minha outra pergunta, né? No sentido de procurar um profissional específico ou vários, né? Procurar alguém que, mesmo que no começo, o bebezinho, você já suspeite, para observar, né? Porque a gente, como profissional, não eu especificamente, né? Mas os profissionais especialistas em autismo, eles vão orientar, vamos orientar a professora, vamos orientar os familiares, porque o que o Eloy está falando, o que é diferente, né? Diferente muitas vezes é o que a gente não sabe lidar. É o que a gente não sabe, né? Como se comportar, o que eu faço se tal pessoa tiver esse comportamento. E quando você passa num profissional, tem instrução, aquela família que tem a criança autista, ela vai muitas vezes passar informação para você. Quando ele fizer isso, vamos fazer aquilo. E aí tudo se torna mais natural, né? Para nós e para a criança, né? Exatamente. Porque aí eu costumo dizer que desde pequenininho é que você vai moldando o sujeito. Então, se o sujeito tem 2 anos, a facilidade de você moldar esse sujeito, fazer todo esse processo de modelação, é muito mais fácil do que uma criança de 13 anos. Se você tem uma criança de 2 anos que se joga no chão, que bate a cabeça, o trabalho é muito mais tranquilo, porque você consegue envolver todas as pessoas. E uma criança de 13 anos, às vezes, ele é maior que a gente, é mais tem difícil, um peso grande, Sim. etc., e você não consegue. Mas sabe o que eu costumo dizer, depois que eu virei vó? Que a gente tem que... Eu acredito piamente naquilo que a mãe me fala. Se a mãe, quando a mãe vai procurar um profissional da área da saúde, ela tem que procurar um profissional que dê valor àquela demanda. Perfeito. Aquilo que ela fala.
Porque o que ela fala, ela está com aquela criança 24 horas. Mesmo que ela não esteja, ela é a pessoa que mais observa o filho dela. Sem dúvida. E ela percebe, embora o coração queira dizer não, a razão diz sim. Então, quando ela procura, ela tem aquela primeira reação, eu vou. Já foi difícil ela ter essa ideia. Eu vou pegar, vou botar uma roupa, vou pegar meu carro, vou sair e vou ao consultório dessa médica ou desse médico. Então, a gente tem que valorizar essa demanda, porque essa demanda ela foi construída com muito sacrifício, com muita dor. Ninguém chega à conclusão de que seu filho tem problema ou que seu neto tem problema. Então, se ela tem essa demanda, vamos valorizar para que o diagnóstico seja feito o mais cedo possível. Essa parte é importantíssima. Elizabeth, aproveitando inclusive esse cenário, né, que você está colocando, o pré, que eu vejo que realmente tem muita dificuldade, principalmente como você colocou bem, das mães, de identificar o problema, elas identificam, mas essa dificuldade de admitir que o filho tem um problema. Tem alguma dica que você possa dar, que a gente possa auxiliar essas mães nesse sentido? Porque é o que, como a gente está conversando aqui, quanto antes, né, você admitir, aceitar e for buscar ajuda, melhores as chances de seu filho ter uma vida mais tranquila, né? E, consequentemente, se o filho tem uma vida mais tranquila, pais e mães também, porque a gente sofre junto, né? Isso não tem jeito. O que a gente pode dar de força para essas mães no primeiro momento, como você comentou, quando está dando a mamadeira, né? Quando está fazendo a amamentação e a criança não está olhando? Admita que existe uma dificuldade, né? E o que a gente pode dar de força para essas, principalmente para as mães, né? Como você disse, estão muito próximas, né? Tem uma ligação muito forte com seus filhos, né? Toda mãe quer o melhor para o seu filho. Fato, né? Então, se ela quer o melhor para ele, procure, veja, tire as dúvidas. Pode ser que seja alguma coisa da cabeça, né? Mas na grande maioria das vezes não é. O histórico de muitas patologias foi assim. Então, por exemplo, eu vou falar de surdez, que é uma área que, né, que a Natália não domina nada, não entende nada do assunto. Mas, por exemplo, na década de 80, década de 70, 99% dos diagnósticos eram feitos pelas mães. Olha só. Então, hoje, existia um diagnóstico, existia exames, existia tudo isso, não com o aparato que tem hoje, mas existia. Mas 99% era feito pelas mães. As mães suspeitavam. Iam procurar um profissional. Procuravam, dava aquele primeiro passo com muita dor, com muita dificuldade, mas iam. Mas aí assim, não, vamos esperar que pode ser que não seja, etc. E era. Então, hoje, eu costumo dizer assim, valorize aquilo que você percebe, valorize aquilo que você tem de demanda, porque aí, o que você vai poder fazer pelo seu filho? Quanto mais cedo ele entrar no processo terapêutico, dentro de qualquer metodologia que você escolha, junto com os profissionais que estão envolvidos, ele vai ter um bom desenvolvimento e aquilo que você falou, a qualidade de vida da família muda. É outra, né? Muda, você consegue sair com seu filho. Existem famílias que não saem com os filhos. É verdade. E não saem com ninguém, porque elas têm que ficar 100% em casa com aquela criança. Então, não dá para ir em restaurante, não dá para ir em shopping, não dá para ir na casa da avó, não dá para ir na casa de outros, porque a gente não conseguiu fazer um trabalho mais cedo possível. Não quer dizer que fazer um trabalho mais cedo possível todos serão sucesso, né? Mas a porcentagem de sucesso aumenta consideravelmente. Sem dúvida, sem dúvida. Perfeito. Então, acho que a dica que fica, né, Natália? Sempre, né? Mamães, ouçam a sua intuição. Mamãe tem intuição, né? O sexto sentido. Então, é o seguinte, não tapa os ouvidos para a sua intuição. Né, Natália? Você está a caminho aí com a Heloísa. A Natália daqui a pouco vai poder falar para a gente, né, Elizabeth? Por experiência própria, exatamente, né? Com conhecimento de causa, né? É isso mesmo. Exatamente. É importante, né? Eu acho a gente realmente prestar atenção. Essa questão da surdez eu vejo sempre no consultório. Quem traz normalmente os filhos falando, meu filho não está escutando bem, são os pais. E às vezes até pode vir algum primeiro exame normal, mas ela fala, ele não escuta bem. Então vamos continuar investigando, porque eu sempre falo isso. Mas quem está com a criança são vocês. Sim. Então realmente não estou olhando o exame, eu estou olhando para a família de vocês, né? São os indicadores mais fortes, né, dessa criança. E é importante procurar ajuda por qualquer profissional que seja um bom profissional, né, naquele assunto, porque ele vai ou
né, às vezes descartar, que ótimo, vai te orientar, vai encaminhar para um colega. Muitas vezes crianças com diagnóstico, talvez aí precipitado também de autismo hoje, nem vamos entrar nesse mérito, mas... Pula essa parte. No sentido de, muitas vezes, é uma criança que não está escutando. Sim. Nunca passou no otorrino, nunca foi a um Verdade. fono para fazer uma avaliação auditiva, e aquela criança não está ouvindo direito. É. Né? Aquela criança está roncando, né? Falando da minha área, que eu pego bastante, ela está roncando à noite, ela está respirando pela boca, ela tem uma rinite importante, toda a família tem, ninguém... né, se preocupa tanto Dá muito com isso. valor para isso, A criança né? de dia está irritada, privada de sono, não aprende na escola, e aí começam as questões. Então, notou que tem algo diferente, procure ajuda, porque às vezes você está também pensando num diagnóstico que não é esse diagnóstico. Sim. Às vezes a gente vai tratar uma otite e ele vai melhorar. Às vezes é melhor você chegar lá e falar, não tem nada, é simples, é só isso aqui, do que o contrário, você ficar esperando e ser uma coisa mais complicada. Natália, tem jeito, né? Como já dizia o nosso querido Cazuza, o tempo não para. E aqui com a gente, Elizabeth, o tempo é cruel. Nosso tempo do Falando de Saúde de hoje terminou. Mas é o seguinte, Elizabeth, a gente tem aqui um acerto, eu e a Natália, a gente tem uma listinha de convidados, né, Natália? Que a gente já coloca lá para voltar outras vezes, porque... com certeza sempre tem papos que são muito bons e tem muita pergunta que a gente gostaria de fazer e os nossos ouvintes também, mas não vai dar tempo hoje, mas aí já pode se preparar porque a gente vai convidar você de novo, tá bom, Elizabeth? Muito obrigada, é o maior prazer, viu? Obrigado você por ter vindo conversar aqui com a gente, Elizabeth, um tema extremamente importante, não só agora, né, no dia 2, que foi aí o Dia Mundial do Autismo, mas é um tema que eu acho que a gente tem que trazer todo dia. E principalmente para quem não tem isso próximo, não tem isso na família, não tem essa dificuldade na família, tenha empatia. Olha o próximo com carinho, com respeito, com inclusão. Isso é a parte mais importante de tudo. Natália, brigadão. Quinta-feira eu tô esperando você aqui de novo, hein? Eu que agradeço. Como que o pessoal que está ouvindo a gente faz para te encontrar, doutora? Pode encontrar pelo Instagram, que é grupo.interclínicas, eu sou péssima para guardar esses nomes. Fica tranquila. Mas grupo.interclínicas, pode perguntar, eu respondo sem problema nenhum. E fique à vontade para perguntar, viu? Quanto mais perguntas, melhor. De perto ninguém é normal, eu acho que faltou falar essa daí. Essa frase é boa. E a frase com autismo hoje é compaixão. Sinta a dor do outro. Perfeito. Perfeito mesmo. E aí, qualquer coisa também, se você ficou na dúvida aí, pode mandar para a Natália também, @Natália Rezende Otorrino, Natália sem H, Rezende com Z de Zulu, Natália Rezende Otorrino, ou então para o nosso WhatsApp 12997077791. Meninas, muito obrigado, um ótimo dia para vocês, já vou antecipar aqui um ótimo final de semana. Natália, até com quinta. certeza. Elizabeth, a gente se fala de novo aqui no Rock and Pop, com certeza, tá Obrigada. bom? Abraço. Tchau, tchau. Abraço.